Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, como eu disse que nesse vídeo eu estaria passando todas as informações precisas sobre a extração do paládio, principalmente técnicas a qual eu desenvolvi para fazer uma precipitação segura, a qual você não vai ter percas e nem prejuízo e certeza do que teu material estará aparecendo aí no becker, tá certo? E aqui eu estarei passando para vocês sobre mais o capacitor de cerâmica, uma das quais as pessoas têm dificuldade de entendimento se há ou não há o paládio nos capacitores. Bom, os capacitores, pessoal, da década de 90, então todo aquele material de lixo eletrônico da década de 90, eles têm mais paládio do que os capacitores dos eletrônicos de 2000 para frente. Naquela época, o paládio não era tão caro como era hoje. Então o que acontece? Eles davam um banho nas pontas dos capacitores de níquel e depois logo em seguida o paládio, ou se não de prata e logo em seguida o paládio. Sendo que depois de alguns tempos o paládio subiu muito, encareceu demais o material, então eles encontraram dificuldade de estar dando esse alto banho a qual era dado nas pontas dos capacitores. Então trocaram por níquel e cobre e depois, logo em seguida, uma pequena camada, uma pequena película de paládio. Então reduziu bastante esse banho a qual tinha os capacitores de cerâmica. Mas aqui nós não vamos estar somente falando sobre a extração dos capacitores de cerâmica, mas sim também falando sobre a retirada desses metais nobres que contém no catalisador. Então aqui estarei passando para vocês todas as informações, sendo elas sendo utilizada tanto no catalisador quanto nos capacitores de cerâmica. Bom, para vocês poderem entender melhor como é feito essa extração, estarei passando aqui para vocês o passo a passo corretamente. Primeiramente, pessoal, eu quero que vocês entendam uma coisa. Vocês precisam, sempre que vocês vão mexer com a extração desses tipos de metais nobres, é preciso que vocês tenham 1 quilo. Não pode ser nem mais e nem menos, porque se você conter menos do que isso, você vai estar aí tendo trabalho depois aí no desenvolvimento de você conseguir ter uma boa extração. Também se você tiver mais do que 1 quilo, dificulta também de você trabalhar com metal, sendo assim que é muita coisa para você trabalhar. Então se você tem 10 quilos, você vai trabalhando de quilo em quilo. Bom, vamos começar então pelos capacitores de cerâmica. Notem bem o que vocês vão ter que fazer. Então, primeiramente, vocês vão ter aí 1 kg de capacitores de cerâmica. É importante que esses capacitores passem por uma queima. Então, se você for, depende da forma a qual você vai queimar eles, de repente você leva tudo para uma panela feita aí de aço inox, ou uma panela pode ser mesmo de alumínio, porque você não vai dar calor na panela, você vai dar diretamente nos capacitores. Então é preciso que você queime todos eles para que assim a cerâmica ela perca aquela força dela e ela comece a carbonizar. E essa carbonização dela evapore, saia. Que é como você colocar aí fogo em fios de cobre. Sai aquela fumaça preta. Então isso está descarbonizando o fio. Ele está perdendo aquele carbono a qual ele tem, deixando ele mais fraco e mais fácil e maleável de ser triturado. Assim vai acontecer também com os capacitores de cerâmica. Após você ter feito essa tritura, então aí logo em seguida essa quantidade, esse 1 kg de capacitores é levado para um becker. Então você vai levar ele num becker, colocar todo aquele pó ali dentro e logo em seguida você vai fazer a adição de 200 ml de ácido clorídrico com 200 ml de água desmineralizada ou água da chuva. Não pode ser, pessoal, e aqui eu vou mostrar essas regrinhas para vocês. Não pode ser a água de torneira, porque a água de torneira ela tem uma leve quantidade de
Cloro. E o cloro, quando ele entra em contato com algum ácido, ele forma tipo uma água régia. Então é importante que não seja utilizado ele. Porque se de repente você mete água de torneira com o ácido clorídrico, ele pode formar uma pequena quantidade ali, que é uma coisa que você nem vai perceber, mas vai roubar um pouquinho do seu material. Então não é interessante usar água de torneira. Então, após você adicionar esses 200 ml de ácido clorídrico nesse 1 kg de material, com mais 200 ml de água desmineralizada ou água da chuva, você vai deixar essa solução por mais ou menos um dia. É preciso que ela fique ali um dia, porque o níquel ele tem uma camada dele, muitas das vezes tem capacitores que ele tem uma pequena camada embaixo, depois vem as outras camadas, depois vem mais uma camada de níquel, e é preciso que ele adentre dentro de todas essas camadas e consiga retirar todo o níquel, porque o níquel que é o problema na hora de mexer com os capacitores de cerâmica, porque ele pode fazer com que você aí ache que você está precipitando paládio e na verdade você vai estar precipitando então o níquel. Então, após você fazer essa retirada do níquel, a partir de um dia, então todo o níquel ele vai passar para o ácido clorídrico, ele vai dissolver no ácido clorídrico. Após isso, você vai tirar toda aquela solução que está ali dentro do becker, deixando somente ali o pó. Você vai lançar um pouco de água quente, depois que você tirou toda a solução, você vai lançar um pouquinho de água quente e vamos supor aí uns 100 ml de água quente e você vai deixar que todo o pó abaixe novamente. Então você vai deixar ela descansando ali por 1 hora, 2 horas, para que todo o pó abaixe novamente no fundo do becker. E assim somente a água com mais um restantinho ali do ácido clorídrico que estava no meio ali do pó, ele saia naqueles 100 ml de água a qual você jogou. Então você vai retirar novamente essa solução, essa água que você lançou com uma quantidade mínima que vai estar ali de ácido clorídrico naquele meio. Por que é importante você fazer toda essa retirada? Para que não fique nenhuma quantidade de níquel no meio ali, para não atrapalhar o desenvolvimento do trabalho. Após vocês tendo feito isso, então na solução você vai conter ali então prata e o paládio somente, porque o cobre e o níquel vai ter saído no ácido clorídrico. Olha só que benção, pessoal. Agora você só tem paládio e prata ali naquele meio daquele pó. A partir desse momento, você poderia fazer o trabalho de estar lançando o ácido nítrico para dissolver aí a prata, para você recuperar a prata, depois você ir somente para o paládio com a água régia. Mas eu digo para você que não é bom que você faça isso, porque mesmo você tendo dado toda aquela lavada, mesmo você tendo tirado todo aquele excesso do ácido clorídrico que estava ali, se você lança o ácido nítrico, há pequenas partículas ainda naquele meio daquele pó que ele não vai sair totalmente o ácido clorídrico. Ele fica pequenas partículas dele adentro daquele pó a qual você macetou ali, você fez todo o trabalho. Então ele não sai totalmente, mesmo você jogando água, lavando ele corretamente. Ele vai ficar uma pequena quantidade. Se você lançar ácido nítrico para corroer a prata, para tirar a prata, você pode estar formando também pequenas quantidades aí de água régia que vai dissolver o paládio. Então, na hora que você tirar aí o ácido nítrico para recuperar a prata, uma quantidade de paládio pode ter saído aí no ácido nítrico. Então, por isso que essa forma das pessoas trabalharem, eu digo para que vocês não façam isso. Então aqui eu estou passando de uma forma para vocês não terem prejuízo e saberem trabalhar corretamente com o material. Após ter feito isso, pessoal, vocês então, o trabalho com ácido clorídrico, ter tirado todo ali da solução. Então aí agora vocês vão fazer então a água régia. Então preste bem atenção nisso. Para cada 1 kg do material,
vocês vão estar colocando então aí 300 ml de ácido clorídrico e 100 ml de ácido nítrico. Então você vai estar formando 3 partes de ácido clorídrico para uma parte de ácido nítrico, como é falado sempre que a água régia é feita. E você vai lançar para cada 1 kg então de material, você vai precisar de 400 ml de água régia, que é o ácido clorídrico com o ácido nítrico. Você vai lançar essa solução lá dentro e você vai levar no fogo. Mesmo que ela não cubra totalmente, pessoal, se de repente aí, não sei como que você vai fazer, se de repente você não moeu bem moidinho, talvez a água régia ela não fique totalmente por cima. Ela vai estar, né? Mas talvez às vezes ele não fica ali. Vamos supor que no seu caso não ficou por cima de todo o pó. Não tem problema. Após você levar ao fogo, você vai dar uma mexida sem utilizar nada de ferro ou de metal, pessoal. Tem que ser tudo ou de vidro, aquele vidro principal, aquela paletinha de vidro que você pode utilizar lá no fogo, ou se não aí algo de plástico, tá? Para você estar mexendo. Então você vai mexer ali para que a água régia ela adentre bem ao meio dos pó e consiga aí fazer toda a recuperação do paládio, tá certo? Até esse momento vocês viram que é uma coisa fácil de se fazer. Você pegando corretamente, fazendo conforme eu passei para vocês, vocês vão estar então fazendo a recuperação do paládio. O paládio ele vai estar agora naquela solução de água régia que você fez. Você vai tirar aquela água régia fora, passar para um outro becker, e após você ter tirado ela, você vai lançar mais 100 ml de água, e com esses 100 ml de água você vai mexer bastante, mesma regrinha do ácido clorídrico, você vai esperar o pó abaixar totalmente por umas 2 horas ali no fundo do becker, somente ficando aqueles 100 ml de água para recuperar um pouquinho da água régia que ficou no meio do pó, a qual você lançou lá dentro. Então aí depois você vai lançar novamente dentro do becker a qual você colocou a água régia que está com o paládio. Depois disso, você vai fazer então o tratamento dessa água régia, que é a purificação. Então você vai passar por 2, 3 vezes, 4 vezes se for preciso, até que ela fique totalmente translúcida. Assim, ela fique totalmente transparente. É preciso que você olhe de um lado do becker e enxergue do outro lado do becker. Então a sua água régia ela tem que estar impecável, totalmente transparente. Então você vai colocar aí o algodão dentro de um funil e você vai tampar ali e você vai lançando a água régia até que ela passe totalmente ali pelo funil, purificando ela. Após vocês terem feito esse trabalho de purificação, a água régia está purificada. Olha só, até aqui todo mundo eu acho que chegou. O problema vem agora, aonde as pessoas têm dificuldade de precipitar o paládio. Por quê? Porque mesmo você lançando ali um neutralizante, mesmo você fazendo todo aquele trabalho, lançando o cloreto de amônia, ou se não aí outras químicas para você precipitar o paládio, ele fica preso na solução devido ao ácidos que contém na solução. Então muita gente fica com dúvida, pô irmão, você ensinou tudo, eu também vi outros canais que ensinaram, só que mesmo assim ainda é meio difícil, o negócio não desce. Então a pessoa se perde, porque muitas das vezes tem algumas regrinhas que quando você encontra uma dificuldade de uma forma, você busca de outra. Aqueles que têm conhecimento vai trabalhando até que consegue fazer com que o paládio precipite totalmente. Mas a pessoa que não tem conhecimento, ela fica com a solução ali, com o material preso na solução, e ela fica furiosa com isso, que não conseguiu fazer o trabalho conforme a gente passou pelos vídeos. Então eu resolvi trabalhar em cima disso, para fazer uma precipitação de excelência. Foi aí que eu encontrei essa forma. Então o que acontece, pessoal? De repente ali então, você vai estar com aqueles 500 ml de
água régia a qual você fez. Ou seja, 400 ml de água régia a qual você tinha feito para recuperar o paládio, com mais 100 ml de água a qual você lançou lá dentro, depois para lavar ali o pó ali que estava no becker, para tirar o excesso de água régia que ficou dentro no meio do pó, para você recuperar totalmente o paládio. Então você lançou ali. Então você vai ter 500 ml de solução aí na tua mão. Então vamos supor que o teu becker, pessoal, você não pode deixar que o becker fique totalmente, o becker ou aquilo qual você está mexendo, ele fique, a água régia, ela fique até quase a boca dele. Se ela tiver até quase a boca dela, nesse próximo passo, não é interessante que você deixe. É importante que você deixe metade do becker. Por quê? Qual que é a regra agora, a qual eu aprendi, a qual eu vou passar para vocês? Após ter feito esse trabalho, então você vai tirar, você vai deixar metade só da solução no becker, certo? Se de repente seu becker é grande e deu, já bem dizer, quase a metade, então você deixa ali então os 500 ml ali totalmente ali dentro. Você vai levar essa solução agora, pessoal, ao fogo, tá? Então não leve o becker diretamente ao fogo que você vai estourar ele. Ele aguenta, irmão, aguenta. Só que eu já quebrei pancadas de becker e já vi pancadas de pessoas quebrando o becker e levando ao fogo direto. Mesmo ele suportando, tem hora que, dependendo do ar que tiver no local com o fogo, ele acaba dando um choque térmico e ele estoura. Então não é interessante. Então você vai pegar uma panela, você vai colocar aí um dedo de areia nela. Então você vai colocar o becker em cima. Após você fazer isso, você então vai levar ele ao fogo. E ali no fogo ali, você vai evaporar, presta bem atenção. Agora é um trabalhinho de formiga. Mas se você quer fazer uma recuperação de excelência, é preciso que você faça isso. Você vai evaporar 90% da solução. Então você vai colocar ali, que nem você coloca um feijão, um arroz para fazer, e você tem que esperar evaporar toda a água ali do arroz. É a mesma coisa você vai fazer com agora essa solução. Você vai evaporar 90% dela. Então, se tem 500 ml na solução ali, você vai evaporar 450 ml da solução, tá certo? Somente 50 ml da solução vai ficar ali. Por que isso? Porque não há neutralizante que neutralize suficiente a solução para que o paládio apareça totalmente. E quando você lança muito neutralizante, querendo neutralizar demais, esse neutralizante ele desce depois na hora da precipitação do paládio, ele desce junto com o paládio, deixando o paládio impuro. Tá entendendo? Então é quase impossível de você conseguir fazer uma boa neutralização e você fazer um trabalho de excelência trabalhando com ele. Ou seja, o paládio. Então, o que você vai fazer agora? Você vai evaporar 90% da solução. Após você ter deixado ali o becker durante ali 3 horas no fogo, não sei, 2 horas no fogo, vai saber quanto tempo vai demorar para evaporar isso, no seu caso, depende do clima, o local que você está, tudo, para que a evaporização aconteça. Por que eu disse que é bom deixar metade só do becker, pessoal? Que depende se o ácido ele tiver algum tipo de reação ali, subir, para que você não perca a solução e ela caia para fora do becker. Então por isso que é importante deixar metade somente e olhando ali quando começar a ferver e ficar de olho, para que ele não suba. Se ele subir, você tire rapidamente ele do fogo, para que ele não caia para fora. Então é importante estar de olho nisso, mas creio que só a água régia não é o suficiente para subir como o leite sobe e lançar fora a água régia, tá? Mas tem que ficar de olho. Após você ter feito então todo esse trabalho de vaporização da água régia, sobrando ali somente 50% da solução, tá certo? Então o que você vai fazer agora, pessoal? Sobrando ali 50%, você vai ter matado quase todo o ácido que você lançou ali dentro. Então você vai pegar aí o carbonato de sódio ou um pouquinho de ureia. Então vamos supor, se você agora tem 50 ml, ou se você está mexendo com
uma solução que deu 1 litro. Ah, irmão, me perdi, é que deu 1 litro de solução. Tá, você vai então evaporar esse 1 litro, deixando ele 100 ml só. Então, se é 500, é sempre 90%, pessoal. Tem que fazer a evaporação de 90% da solução. Se é 1 litro que você tem de solução de água régia, você vai evaporar ela, deixar 100%, 100 ml. Se é 500 ml, você vai deixar 50 ml. Entendeu? Isso aqui é um vídeo aula, pessoal. É isso que é um vídeo aula, ensinando todo o passo a passo para vocês. Após ter feito então esse trabalho, então você vai lançar aí um pouquinho aí, vamos supor aí, você vai lançar 2 colherzinhas de sobremesa de ureia ou 2 colherzinhas somente aí de carbonato de sódio. É o suficiente, pessoal, não precisa mais que isso, porque o ácido vai ter quase todo sido morto nesse aquecimento aí. Tá? Então você não vai precisar de lançar um monte de neutralizante. Estando ali 50 ml só da água régia sobrando, já o paládio mesmo ele já vai começar a dar a cara na solução. Tá entendendo? Ele mesmo já vai começar a dar a cara ali na solução. Só que 50 ml não é o suficiente para fazer ele precipitar. Então o que acontece? Após você ter lançado essas 2 colherzinhas, ou de carbonato de sódio ou de ureia para ajudar a neutralizar o restantinho do ácido que sobrou ali, você vai pegar agora 100 ml de água e lançar sobre a água 2 colheres pequenininhas, 2 colherzinhas de cloreto de amônia ou nitrito de sódio ou formato de sódio. Eu prefiro, para aqueles que têm dificuldade de trabalhar, eu prefiro que vocês façam a precipitação do paládio com nitrito de sódio ou se não cloreto de amônia, tá? Então você vai lançar 2 colherzinhas desse cloreto de amônia em 100 ml de água. Você vai dissolver ele em 100 ml de água. Após você ter feito isso, você vai lançar esses 100 ml de água dentro do becker, a qual você reduziu sua água régia para quase, que você reduziu 10% só, deixando ela 10%, reduziu 90%. Então, você vai lançar ali esses 100 ml de água com nitrito de sódio ou cloreto de amônio, 2 colherzinhas. Após você ter lançado, já na hora o paládio vai precipitar. Logicamente que você dá uma mexida para ajudar o paládio, a solução, os 100 ml de água a qual você lançou com a solução de água régia que está ali, uma se misturar bem com a outra, porque vai estar grossa a sua água régia, então é importante que você dê uma mexida e todo o paládio vai descer, sem problema nenhum. Entendeu, pessoal? Vocês não vão ter problema. Mas tem pessoas que podem estar dizendo assim: irmão, mas por que então que eu não evaporo totalmente a água régia e fico com o paládio então no fundo? Para que eu vou utilizar precipitante? Aí que vem o problema. Porque se você fizer isso, se você não quiser fazer o trabalho correto e quiser evaporar toda a água régia para recuperar o paládio, você vai estar pegando um paládio impuro. Desde químicas até alguns metalzinhos que a gente não tem conhecimento que passaram batido na água régia e estão aí junto com o paládio. Seja eles pequena quantidade, eles vão estar aí. Se você evaporar, ele vai estar junto com o paládio. Na queima, e o paládio é foda. Se você chegar com ele lá e ele não for 999, o cara joga o preço dele lá embaixo. Entendeu? Que eles colocam ali a maquininha, se não mostrando que o paládio é 999, eles jogam lá embaixo. Que o paládio é ruim de mexer e não é qualquer um que trabalha em refino. Então as empresas exigem que o paládio esteja quase totalmente puro, 100% puro. Então é importante que você faça esse trabalho. Reduziu, deixou 10% só da solução, foi lá, meteu 100 ml de água com mais 2 colherzinhas ali do cloreto de amônia ou nitrito de sódio.
o paládio vai precipitar totalmente. Aí vocês vão ter feito a recuperação do paládio nos capacitores de cerâmica. Pessoal, vocês entenderam como é muito fácil de fazer esse trabalho de recuperação? Agora eu vou estar passando aqui para vocês aqui a do catalisador. A do catalisador, pessoal, é um pouquinho mais complicado. Por que complicado? Porque aqui nós vamos fazer a redução 100% da solução no último metal, que será o ródio, para a recuperação do ródio. Então isso vai fazer com que você tenha que trabalhar com a solução. Presta bem atenção numa coisa, pessoal. A do catalisador, mesma sintonia, você tem que trabalhar, você tem que fazer com o catalisador, é a mesma que você fez ali com os capacitores. É 1 kg, tá? Ah, eu tenho 30 kg de pó de catalisador. Tá, se você quiser meter o doidão e fazer os 30 kg de uma vez, faça. Tá? Só que se você errar na química, você errar na quantidade de ácido, isso, aquilo, você pode estar aí tendo prejuízo e depois para recuperar você vai ter que mandar para alguém que manja mesmo. Tá? Então o que acontece? O certo é fazer de quilo em quilo. Não tem jeito, é de quilo em quilo. Então você vai pegar 1 kg do pó do catalisador, levá-lo então diretamente à água régia. Para 1 kg do catalisador, do pó do catalisador, a mesma sintonia. 300 ml de ácido clorídrico e 100 ml de ácido nítrico. É o suficiente para corroer todos os metais que contém ali. O que acontece? Se de repente o pó do catalisador, depende da cerâmica dele ali, ele pode ficar os 400 ml de água régia somente, não pode ser o suficiente para cobrir ele. Então você pode ir acrescentando um pouquinho de água até cobrir totalmente. Mas eu creio que os 400 ml também tem a capacidade aí de estar cobrindo. Vai depender da cerâmica, do pó da cerâmica que você está mexendo, tá? Porque tem umas que dá muito volume, tem outras que dá pouco volume. Na hora da quebra, tudo, você transformar tudo ali em pó. Então o que acontece, pessoal? Após você ter feito a água régia, leve ao fogo a mesma sintonia dos capacitores, tá? Tira dali de dentro ali, depois que você ferveu totalmente, que você percebeu que o ácido parou de trabalhar na solução, então isso significa que ele já corroeu todos os metais. Mesma coisa nos capacitores. Após isso você vai fazer a retirada da água régia, a mesma coisa que foi feita no capacitores de cerâmica. Você vai lançar então ele para purificar dentro ali do funil com algodão, conforme eu disse, a mesma coisa no capacitor de cerâmica. Então você vai deixar a solução totalmente purificada. Agora, o trabalho do catalisador é o seguinte: o catalisador ele tem o paládio e tem a platina, que são dois metais que confundem muito na hora da precipitação, aqueles que não conhecem. Mas aqui nós vamos trabalhar em todas as regrinhas para não ter problema com isso. Então, após você ter tirado toda a tua solução vai estar ali. Você vai levar ele ao fogo, pessoal. Então, vamos supor que você tem ali 500 ml da solução. Vamos supor que você tem 400 ml de água régia e mais vamos supor aí 100 ml que você lançou ali de água para cobrir tudo ali, o pó ali do catalisador, tá? Então você vai ter ali 500 ml, vamos colocar assim, trabalhar assim, você tem 500 ml ali da solução. Você vai pegar esses 500 ml, levá-lo ao fogo e reduzir pelo menos 10% da solução. É importante que faça isso. Então, se você tem ali 500 ml, você vai estar reduzindo aí 50 a 100 ml da solução, tá? Então, vamos pôr assim, você vai reduzir aí 100 ml da solução, a quantidade de água que você pôs ali. Então, você vai deixar ali ela para 400. Se ela tem 500, você vai deixar para 400 ml a solução, tá? O que acontece? Com ela mesmo ao fogo, você vai lançar, então, ali, a ureia. Você vai lançar ali 1 colher de sopa de ureia. É o suficiente, pessoal.
não lance mais do que isso, tá bom? Toda a quantidade excessiva de química que você lança, passando fora do normal, ele vai precipitar e pode até precipitar no lugar do metal, enganando você achando que você está precipitando ali o cloreto do metal, tá? Então guarde bem isso aí. Então, após você ter lançado essa colher de ureia, porque ela em alto calor, a ureia dissolve mais fácil e ela não se cristaliza, como acontece muitas vezes quando a solução está fria. Você vai retirar essa solução do fogo e esperar ela então aí, pessoal, estar em temperatura do ambiente. Quando ela estiver na temperatura do ambiente, quando ela estiver fria, então você vai pegar e lançar o hidróxido de amônia, tá? Você vai estar utilizando aí o hidróxido de amônia, você pode estar utilizando 50 ml do hidróxido de amônia. Mas eu vou lançar tudo de uma vez, os 50 ml do hidróxido de amônia? Não. Você vai colocar esses 50 ml num copinho e você vai lançando de pouco em pouco. E mexe. Lança mais um pouco e mexe. Até você ver uma cor amarelada aparecer, que será a platina que estará dando a cara, tá? Então isso acontece, tem algumas vezes que ela pode precipitar meio parecido com a cor do paládio, aquele marronzinho meio puxado para o amarelo, e é onde muitas pessoas têm dificuldade para saber se é o paládio ou a platina. Então, você lançando o hidróxido de amônia de pouco em pouco e vai mexendo. Então, vamos supor assim que você lança um pouquinho ali dentro. Desses 50 ml, você lança um pouquinho e mexe. O que acontece? Até aparecer uma cor amarelada. Esse cloreto, essa cor que vai aparecer meio amarelado, puxando para o marronzinho, vai ser da platina, tá? Então a platina ela vai estar sendo precipitada com o hidróxido de amônia. Após você ter feito então a precipitação, você vai esperar, depois que você fez esse trabalho, você vai esperar 3 horas mais ou menos, até que todo o trabalho da platina seja feito ali de precipitação e de decantação, tá? Então após isso você vai fazer a retirada da platina aí, você pode estar fazendo aí num papel, seja aquele de coar café dentro de um coador, ou da forma a qual você sabe trabalhar e que você tem da sua forma de arrancar teu material. Então você vai arrancar aquele cloreto, aquele sal da platina fora, deixando novamente a solução somente contendo o paládio e o ródio, ok? Após isso, pessoal, você vai levar a solução novamente ao fogo, tá? Por mais ou menos aí, mais uma meia hora você vai deixar a solução ao fogo. É importante que faça isso. Para quê? Para saber se há alguma coisa ainda da platina ou se o próprio hidróxido de amônia, ele em aquecimento, ele vai decantar outro material. Então você faz é preciso fazer isso, pessoal. Levar meia hora ao fogo novamente, a solução. Após você ter feito isso, não decantou nada, não apareceu mais nada. Então você deixa ela esfriar. E você então agora lança um pouco de carbonato de sódio, que vai ser mais ou menos na faixa de 2 a 3 colherzinhas de sobremesa de carbonato de sódio dentro da solução, porque o paládio já exige uma neutralização diferente da platina. Mesmo que você usou o hidróxido de amônia, que também é um tipo de neutralizante na solução de água régia, é importante que você adicione pelo menos mais umas 2 ou 3 colherzinhas ali de sobremesa de carbonato de sódio, ou se não da ureia, tá certo? Então, após você ter feito isso, você vai entrar então com o nitrito de sódio ou o cloreto de amônia para estar fazendo a precipitação do paládio, ok? Após você ter feito a precipitação do paládio, né, para essa quantidade, pessoal, vamos supor ali, você vai estar com 350 ml, 400 ml ali da solução dentro do becker.
tá? Que você vai ter recuperado já a platina com hidróxido de amônia e você agora vai estar com mais ou menos com essa quantidade. Você vai lançar 50 ml de água, presta bem atenção, num copo, e você vai lançar ali mais ou menos uma colherzinha de sopa de nitrito de sódio ou de cloreto de amônia, tá? Ali dentro daqueles 50 ml de água. E você vai mexer, dissolver bem, então você vai lançar dentro da solução. Após isso, o paládio vai aparecer. O paládio aparecendo, você vai então deixar ele decantando ali. Aí é importante você deixar de um dia para o outro. O paládio ele tem uma diferença, porque o paládio ele vem numa forma de um sal, através então daquele trabalho de hidrogênio. Você vai ver que espuma bastante quando ele aparece. Então é importante que ele deixe decantando de um dia para o outro, para que ele faça a precipitação correta. Ele vai ficar ele vai ficar de uma forma assim, um marrom meio numa espuma, aquela espuma, aquele marronzinho bem clarinho, sabe? Então ele fica desse jeito ali. Então ele fica um sal ali meio ruim. Você não pode, presta bem atenção, na platina e no paládio, é uma coisa que eu estou passando aqui para vocês aqui que eu já ia esquecendo de falar. Não pode esborrifar água no cloreto deles, tá? Se você for esborrifar água no cloreto do paládio e da platina, você tem que adicionar dentro da água que você vai fazer a esborrifação nitrito de sódio ou cloreto de amônia com mais o hidróxido de amônia. É preciso que o hidróxido de amônia, a amônia, esteja numa solução de água com mais o precipitante. Por quê? Porque senão ela vai sair junto com a água. Ela dissolve na água, tanto o cloreto de um quanto do outro. Então não esborrife água de forma alguma nos cloretos da platina e do paládio. Por isso que muita gente aí fala, nossa, eu precipitei, mas sumiu tudo. É, porque você esborrifou água, tá? Não pode. Então o que acontece, pessoal? Após você ter feito isso, você ter feito a precipitação do paládio, então você vai fazer a retirada no outro dia do cloreto do paládio, que vai ser o sal marrom aí. E após você ter feito essa retirada desse sal, você agora vai evaporar essa solução até o final. É a única forma que existe para recuperar o ródio. Não existe outra forma, entendeu, pessoal? Você pode pegar aí os fodão aí da hidrometalurgia, que nem eles conseguem retirar o ródio tão fácil. O ródio é muito, mas muito embaçado. Eu peguei um cara de 50 anos que trabalha com isso aí, e eu peguei e perguntei para ele como você faz o trabalho de precipitação do ródio. Ele falou, cara, até hoje eu apanho disso aí. 50 anos, hein, pessoal? Que ele mexe com hidrometalurgia. 50 anos, ele falou, até hoje eu apanho com o ródio. Então a melhor forma é na evaporização para fazer a recuperação dele, tá? Então é isso aí, pessoal. Esse é o trabalho que vocês vão fazer para estar recuperando o metal de vocês. Após isso aí, vocês vão estar aí com o cloreto de cada um deles separados. E vocês podem aí depois estar fazendo a venda do metal, queimando e vendendo o metal de vocês aí refinadíssimo, tá certo? De uma forma fácil e prática, a aula foi passada para vocês. Qualquer dúvida, pessoal, como o vídeo está sendo entregue pelo WhatsApp, qualquer dúvida é só estar entrando em contato. Nós estamos aqui para estar ajudando vocês em tudo que vocês precisarem, que é o trabalho do nosso canal. É ensinar para as pessoas todo o trabalho sobre os metais preciosos, tá bom? Fiquem com Deus e que vocês tenham aí uma boa recuperação aí dos preciosos de vocês. Um abraço.